Não respeito o cara que tem a farda simplesmente para ser um bandido fardado. Esse cara não merece respeito de ninguém. Não é o cara que vai correr atrás do assaltante, simplesmente. É o cara que está lá para fazer a vida dele. Então, ele, para mim, é tão bandido quanto. Mas, voltando às questões da passeata, e aí eu aproveitei esse termo para poder falar um pouquinho sobre essas questões históricas da polícia. As passeatas, elas são, por natureza, permitidas pela lei, pela Constituição, garantidas pela Constituição. Então, a polícia deveria estar lá simplesmente para acompanhar, evitar que aconteçam acidentes, evitar que as pessoas se machuquem nessas manifestações, não fazer o que ela faz, que é reprimir violentamente toda e qualquer manifestação popular. Então, e aí nós vamos lembrar uns 5 ou 6 anos atrás, quando alguns grandes empresários apoiavam uma campanha que fizeram aqui na Sé, de imposto, de um monte de abobrinha que não foi em nenhum momento apoiada pela população maior. Ninguém foi lá, a polícia não fez nada, o pessoal foi lá e fez as suas manifestações. Nós já fizemos manifestações pacíficas, quero voltar aí até lembrando que algumas pessoas questionaram por falta de interesse em conhecer ou buscar um pouco mais, ou de entender que as coisas mudam. Nós fizemos passeatas do Fora Collor, nós fizemos passeata do Fora Renan, nós fizemos passeata contra os aumentos o ataque aos direitos previdenciários em Brasília, aqui em São Paulo, Guarulhos. Nós fizemos greve, nós fizemos muitos atos nesses últimos 25 anos, ou mais. Mas, naquela época, principalmente dos caras pintados, nós tínhamos uma mídia extremamente a favor da queda do presidente. Então nós fazíamos, a polícia não ia realmente intervir, não ia chegar agredindo, além do tamanho das manifestações, ela não ia chegar agredindo porque a mídia e boa parte do poder estava também saturada daquele presidente na época, como toda a sociedade. Hoje, nós temos uma cooptação enorme, e aí é uma pauta para um outro vídeo, uma cooptação muito grande dos movimentos sociais. Nós temos uma grande repressão, grande constante repressão, e nós temos uma grande alienação social. Né? Então, nós temos o que eu chamo de direita social, que são as pessoas que, mesmo que não tenham partido, mesmo que não votem em partidos de esquerda ou alguma coisa assim, eles se tornam direito social porque eles repetem exatamente o que o discurso da classe dominante, né? Então, tudo para eles tem que ser reprimido, tudo para eles tem que ser tudo feio. Então, nós temos que nos acostumar a lidar com isso. Nós precisamos aprender primeiro que, principalmente essa direita social, ela precisa rever os conceitos dela. Porque a maioria dessa direita social, e é muito grande esse número, e é a maioria mesmo da sociedade, ela não sabe avaliar, e eu não estou falando por burrice, não, por falta de interesse, mas ela não sabe avaliar situações da realidade. Então, ligam na televisão e começam a falar e repetir o que a Globo, ou a Bandeirantes, que é a maior reacionária hoje no país, que tem tirado dinheiro da prefeitura com esses novos pontos de ônibus. A Band hoje tomou o lugar da Globo em termos de reacionário e de conservador. Então, nós temos pessoas que simplesmente ligam no Datena e acreditam em tudo que o cara fala. Então, nós precisamos parar com essa ideia emburrecida. Nós temos hoje muitos veículos de comunicação independentes. Nós temos pessoas que estão lá para poder nos informar do ponto de vista delas, não é fazendo montagem, mas simplesmente mostrando fotos, mostrando vídeos. Eu hoje passei boa parte das últimas 3 horas aqui olhando, porque, como eu falei, eu não pude estar na manifestação, mas eu passei as últimas 2 horas, pelo menos aí, 2 horas e meia, fazendo a avaliação de cada ponto, de cada contraponto, e postei bastante na minha timeline, compartilhei bastante links, peguei alguns que não estavam sendo compartilhados pelos meus amigos e compartilhei lá justamente para que as pessoas comecem a entender que existe um outro local para poder buscar informação. Então, gente,
só para dar satisfação em relação a isso. Depois, por último, eu queria dar parabéns para essa garotada, que faz muito tempo eu tinha amigos muito bons em questão de reação e ação, em termos de combater o sistema. Mas hoje eu estou vendo que a garotada também está se reavivando, né? Como diria em um livro que todos citam hoje na área administrativa, né? Mesmo não sendo um livro de administração, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, diz o seguinte: você não pode encurralar o seu inimigo ou as pessoas, nesse nosso caso, a ponto dela não ter o que fazer, porque aí ela não tem mais o que perder. E, pelo que eu percebi, as pessoas estão se sentindo tão encurraladas, tão feridas, tão desgastadas e tendo seus direitos retirados, que elas resolveram agora reagir. Isso é muito bom. Eu volto a dizer para vocês, nós só conquistamos nossos direitos baseados em manifestações, em movimentos. Não tem nenhum direito hoje, gente, não tem nenhum direito hoje que nós tenhamos conquistado que não seja feito através de luta, né? Então não adianta vocês acharem que as leis que estão aí, que hoje protegem a mulher, que hoje a gente está buscando a nossa luta nos últimos meses, principalmente contra o desmando das comissões de direitos humanos, né? Tanto a municipal aqui com Telhada, com Conte Lopes aí que voltou para a política, mas também contra a questão da CDHM, né? Nacional. Nós temos feito essa luta assim, querendo preservar direitos e conquistar direitos, né? Nós somos uma sociedade. A partir do momento que nós estivermos defendendo só o direito de um pequeno grupo, ou só os meus direitos, nós seremos só pequenos grupos defendendo o que é seu, né? Então, olhando só para o nosso umbigo. Então, eu gostaria de convidar vocês à reflexão. Vou postar esse vídeo para que a gente possa continuar. E eu estou aberto aí a qualquer discussão, como sempre. É isso, gente. E parabéns, garotada. Parabéns pelo trabalho bem feito, que nós não conseguimos fazer em conjunto dessa vez, mas eu tenho certeza que nós vamos fazer outros juntos. Parabéns aí ao MPL, que apesar talvez da não partidarização, ou talvez isso seja uma vantagem do MPL, aos juntos aí do PSOL, ao pessoal do PSTU, e de novo, galera, os mais agitadinhos aí que passaram dos limites em algum momento, então tomar mais cuidado. Não quer dizer que eu os recrimine como criminosos, como tentam colocar, mas não é uma coisa que seria o ideal, até mesmo porque a sociedade acaba vendo o que a mídia mostra e não o que aconteceu de verdade. Eu sei que boa parte desse vandalismo, entre aspas, que sujeitaram a esse movimento, a essas manifestações, eu sei que é um jogo de palavras, um jogo de imagens. Tem alguns vídeos, vocês vão ver até porque eu estou falando disso, porque tem um policial quebrando o próprio vidro da viatura para mostrar coisas que não existiram. E isso é normal, nós passamos por isso em todos os momentos, desde greves, dentro de metalurgias, dentro de empresas que nós trabalhamos aí nos últimos 20, 30 anos, até nas manifestações mais simples de estudante que tinha 50, 60 alunos reivindicando, apoiando professores. Nós sabíamos que tinha os infiltrados, isso é normal, a gente tem que saber lidar com isso. Nós sabíamos as provocações da polícia, isso é mais ainda, e nós percebemos isso em alguns vídeos aí, como a polícia ela é sem vergonha nesse momento. Logicamente, eu volto a dizer, sem vergonha, eu não falo do homem policial, mas eu falo do agente do Estado, que infelizmente abre mão do homem que ele é, do pai de família que ele é, do cidadão que ele é, do trabalhador que ele é, para poder fazer as vontades do governo, as vontades de alguns poucos, porque o governo não representa o povo, e a polícia também não representa o povo nesse momento que ela agride uma manifestação de mais de 10 mil pessoas, que deveria ser considerada, nesse caso, como uma manifestação popular digna e respaldada pela lei. Então a polícia perde totalmente a credibilidade com esse tipo de coisa. Então, gente, fechando o assunto, eu vi também
duas ou três declarações ignorantes, emburrecidas pela falta de capacidade de pensar, primeiro do governador do estado, né? Um governador que, por natureza, já é um covarde, um grande hipócrita, por conta da troca clara que ele fez das nossas vidas pelos roubos de patrimônio perpetrados aí pelos bandidos do PCC ou de qualquer uma outra facção, os independentes, né? Vamos colocar assim. O governador, ele sabe muito bem que ele é incapaz de gerir um estado desse tamanho e gerir de verdade, não fingir como ele, o Aécio Neves, coloca em tudo o choque de gestão. Isso não é gestão, isso é mentiras para encobrir as suas deficiências, os seus pecados e a sua incapacidade técnica de gerir um estado. Então, o governador falar que não vai de forma nenhuma negociar antes de sequer sentar com um grupo para falar sobre o assunto, ele permitiu, na verdade ele estava dando uma ordem para a polícia realmente massacrar aquelas pessoas que estavam lá nos últimos atos, né? Isso é uma das coisas que a gente precisa pensar. E pensando nisso, nós precisamos pensar em levar muito mais gente nesses protestos, justamente para poder mostrar para a polícia, como agente do Estado, eu volto a dizer, não o homem, mas ao agente do Estado, ao agente capacho do governo, que nós temos também o poder de manifestação e temos o poder de coesão. Isso quanto mais gente estiver na rua, menos a polícia vai ser tão ignorante de agredir, porque sabe que alguns grupos podem querer ir para cima e eles não vão aguentar com isso, a não ser que eles matem as pessoas, né? Que é um risco. Isso, com certeza, no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, é um grande risco. E outra coisa foi o Haddad, quer dizer, o cara que era até pouco tempo um homem do novo, né? Na campanha política, pelo menos, era o homem do novo, o homem que não ia aumentar passagens de ônibus, o homem que veio para fazer diferente, para olhar para os movimentos de forma diferente. Nós temos que pensar sobre isso. Esse homem não é mais do que um kassab travestido de petista, não tem como dizer que não. Mas não mudou nada em termos de truculência, ignorância política e falta de respeito pelos movimentos, pelas pessoas da cidade. E outro cara que me decepcionou muito, há um tempo atrás eu tinha até um certo respeito pelo o ministro da Justiça, o senhor José Eduardo Cardoso, que demonstrou claramente uma incapacidade total de olhar o país como uma nação. Ele acha que está fazendo parte de um grupo dentro do PT, simplesmente ele não é o ministro da Justiça. O cara que promete uma força nacional que foi criada de forma arbitrária, sem mais nem menos, para poder ser cada vez mais truculenta, ele prometer para reprimir manifestações de estudantes e da sociedade organizada, chega a parecer que esse cara não era o cara que os alunos admiravam, que o cara que as pessoas achavam que podia fazer diferente, né? Então, a polícia, a Força Nacional, como chamam, é uma polícia que ela não tem uma função. De onde tirou-se a Força Nacional? De onde se criou a Força Nacional? De um ato espúrio de um presidente que tinha mais interesse em ganhar pontos com os estados de governadores reacionários, como o Rio de Janeiro, que foi para lá que foram as primeiras tropas da Força Nacional, pelo menos no início, um dos primeiros lugares. Eles não foram tirar o crime organizado do Espírito Santo, não tirou o crime organizado de São Paulo, não tirou nem do Rio de Janeiro, e na verdade é uma incógnita a Força Nacional. Mas colocar uma tropa que é para ser a tropa de elite das polícias, dos militares, na verdade, porque a Polícia Federal não tem essa tropa, não faz parte dessa tropa de forma direta, mas essas tropas são de pessoas muito mais truculentas, os escolhidos pelo jeito são homens muito mais truculentos, a ponto de assustar
as pessoas, os índios lá no Mato Grosso, a favor do agronegócio, os latifundiários que grilam terras. Então, ele mandou as forças a Força Nacional para lá justamente para poder fazer e causar medo. E ele vai trazer isso em São Paulo, uma cidade que está em plena ebulição, uma cidade que nessa ebulição toda pode se tornar muito mais revoltada, indignada e atrapalhar muito mais esse plano de contenção, de repressão, do que realmente todo mundo parar e ficar quieto e voltar para suas casas. Será que esse ministro, que hoje para mim não é mais que um grande hipócrita em relação às suas pregações anteriores, à tua vida pregressa, será que esse ministro sabe o que está falando? Sabe o que está fazendo? Então essas perguntas são para a gente refletir em quem que nós confiamos a política nacional nos últimos anos, mas também a política estadual e municipal no estado de São Paulo, né? Eu diria um pouco mais generalizado a política no Brasil inteiro, né? Então nós precisamos refletir sobre isso. É isso, gente. Espero que vocês consigam refletir em cima de algumas dessas colocações. Se não, eu espero pelo menos ter colaborado com alguma coisa para vocês. Um abração para todos, gente. E de novo, parabéns, garotada.